bom dia a todos. Que Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, já temos um progresso, né? Temos um progresso, já podemos receber um pouco mais de pessoas nas reuniões. Então, maravilhoso. Estamos avançando. A mensagem que nós vamos trazer hoje eu sempre faço algumas observações na abertura, antes da palavra, antes de darmos início à palavra, porque pelo meu zelo e pela minha preocupação. Por que pelo zelo e pela preocupação? Porque todos nós aprendemos de forma equivocada. Muitos de vocês tinham uma religião, ainda que seja a evangélica. Mas isso nunca transbordou na vida de muitos de vocês, nunca mudou muitas coisas. E eu vou te dizer por que nunca mudou. Porque os ensinamentos bíblicos, ele tem que abundar na tua vida. Ele tem que transbordar na tua vida. Se ele não transbordar na sua vida, ele não vai transbordar através de você. E, consequentemente, você não vai conseguir influenciar absolutamente ninguém, nem os mais próximos a você. Porque eles não são contagiados pelo Espírito que está em você. Pela unção que está em você. Pela abundância que está em você, do Espírito. Então você não exala, porque ainda não aconteceu realmente essa transformação, esse abundar, esse transbordar na tua vida e através dela. E aí o que acontece quando acontece isso? Nós continuamos, muitos não conseguem a transformação da sua mente. Você não consegue desenvolver a mentalidade de rei ou de príncipe, de filho do rei. A gente permanece com uma mentalidade escrava. E a mentalidade escrava, eu vou descrevê-la hoje para você, quais são as reações da mentalidade escrava. Como age ainda a pessoa que não conseguiu a mentalidade de rei ou de príncipe, né, que é filho do rei. Você nunca viu um rei, né, se teve, ele não permanece. Na Bíblia tem, né, gente que chega ao reino, mas com a mentalidade de escravo, ele não permanece, ele desce, ele cai. E existem aqueles que desenvolvem realmente a mentalidade de rei, e esse cresce, esse avança, e esse contagia, né? Esse influencia, e isso se torna muito forte, muito poderoso. E a mentalidade de rei, ela transborda, não tem temor nela, não tem dúvida, não tem covardia nela. Então, há uma convicção muito grande, há uma certeza muito grande. Então, automaticamente, você influencia. Eu preguei essa semana que passou, que nada na nossa vida é desperdiçado pelo Senhor. Absolutamente nada. Então, como na multiplicação dos pães e dos peixes, sobraram. Eles viveram um grande milagre, sobraram 12 cestos cheios em uma e 7 na outra. O Senhor diz que nada seja desperdiçado. Então, o que significa isso? Que ainda que a gente já esteja vivendo um grande milagre, nada na nossa vida é desperdiçado. Nem o passado. E o passado é tão importante que aquele passado, aqueles maus pedaços que nós vivemos, aqueles maus pedaços de dores, de sofrimento, muitas pessoas são alimentadas por ele. Muitas pessoas são edificadas por ele. Quando nós passamos e nós compartilhamos
tudo aquilo que nós vivemos, de onde Deus nos tirou, como Deus transformou nossas vidas, aqueles maus pedaços alimentam muita gente, né? Aqueles maus pedaços é a esperança de muita gente, porque a pessoa olha e diz assim, se você está passando por aquilo que eu estou, se você passou por aquilo que eu estou passando, e você venceu, Deus fez isso na sua vida, Deus vai fazer na minha também. Então, até esses maus pedaços são aproveitados. Por isso que todos nós temos as nossas experiências, todos nós temos o nosso processo de crescimento, de evolução. Então, se eu tiver que dar um título a essa mensagem, eu poderia dar o título realmente da mudança da mentalidade de rei, e não mentalidade de escravo. E eu quero que você pense nisso, porque hoje eu vou te mostrar a diferença de um para o outro. E se a palavra não transbordar em você, você continua na igreja, você vai viver uma religião, você gosta da igreja, você gosta dos ensinamentos que você recebe na igreja, mas a transformação não acontece. Essa abundância, esse transbordar na sua vida e através dela não acontece. Porque isso ainda não abundou em você, não entrou com entendimento, não houve aquilo que nós chamamos de metanoia, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, é necessário que aconteça a mudança de mentalidade. E não é falar muita gente sabe falar, e é viver, é diferente. Quando você vive, isso transborda realmente através da sua vida, porque é natural seu, está em você, você vive isso. Falar, muita gente sabe falar, mas não vive. E nós não podemos simplesmente falar, nós vivemos. Né? Isso está em nós, está entranhado em nós. Essa transformação aconteceu em nós. Então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diga comigo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali, o que está escrito? A liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Não há escravo, há uma pessoa livre. Um exemplo disso é que, eu vou falar mais à frente sobre a figura de Paulo, que Paulo é um exemplo de metanoia, é um exemplo de transformação, de transfundação, que é uma mudança nos fundamentos. Paulo era aquele cara que ele era um perseguidor, aquele que lutou com todas as suas forças para destruir o cristianismo. Quando o Senhor se revelou a Paulo, e Paulo caiu por terra, caiu no chão e caiu cego, quando os seus olhos foram abertos, os olhos físicos foram abertos, novamente, alguns dias depois, os olhos espirituais, nasceu um novo homem, os olhos espirituais foram abertos. E Paulo já enxergava tudo com outros olhos, com outra visão. E tanto é que ele mesmo faz, eu vou ler isso ali, ele mesmo fala, e eu vou ler isso um pouco à frente com você, que ele diz, e inclusive certamente foi um problema que ele enfrentou, porque quando ele chegou pregando tudo aquilo que ele tentou destruir, as pessoas tinham medo dele, achava que era uma cilada, achava que era uma armação de Paulo, porque antes ele era o perseguidor do destruidor, e agora ele estava ensinando essa fé, ele estava pregando, edificando o reino. Então, você observe que houve uma transformação tão grande, que tudo que ele lutou para destruir, agora era tudo que ele lutava para construir. E mesmo eles tentando impedir, barrar aquela abundância, aquele transbordar que estava dentro de Paulo, então o que eles faziam? Tentavam prender Paulo, para impedir que Paulo influenciasse as pessoas com aquele ensinamento. E quando eles prendiam Paulo, ficava pior, que ele evangelizava toda a cadeia. Todo mundo se convertia na cadeia,
Aonde o prendia, ele influenciava, porque aquilo estava dentro dele. Entende o que eu quero dizer? Eles prendiam o corpo de Paulo, mas não prendiam o seu espírito, a sua mente. Alguém que gosta de história e lê bastante, sabe que na biografia de Nelson Mandela, ele fala sobre isso, né? Porque Nelson Mandela foi preso e eles encarceraram ele por causa do movimento do apartheid, e ele fala sobre isso, né? E Mandela tinha lá dentro da prisão, ele começou a se preparar, ele começou a estudar direito, né? Ele começou a se preparar, e aí as pessoas viam que o comportamento dele era diferente de todos os outros presos, né? E ele dizia isso, ele dizia exatamente essa frase: aprisionaram o meu corpo, mas não podem aprisionar a minha mente. Quer dizer, ele estava preso, mas era livre. Está entendendo? Sim ou não? Ele estava preso, mas aqui ele era livre. A mente dele ia para onde ele quisesse. E tanto é que a mente dele não estava ali, que ele estava se preparando para o futuro. Ele estava estudando direito, se preparando para o que ele, quando saísse dali, ele sabia que mais dia menos dia ele ia sair. Então ele pudesse cumprir com aquele que era o propósito dele. Então, uma mente livre. Só estou fazendo essa observação para você entender o que é uma mente verdadeiramente livre. Você independe de onde você está agora. Então, o que acontece? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Há uma pessoa livre. Há uma pessoa que pensa de forma livre. Há uma pessoa que não está escrava ao que ela está vivendo ou escrava ao passado dela. Há uma pessoa, passa por favor. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, diga comigo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Observa que se nós realmente não entendemos isso, que nós estamos sendo transformados, e essa transformação tem um propósito, essa transformação é para que, através dessa transformação, o Espírito de Deus agindo em nós, abundando em nós, possamos abundar na vida de outros. Se eu não entender isso, eu não abundo na vida de ninguém, porque isso não está em mim. Eu não consigo transmitir e transformar e contagiar nem os mais próximos a mim. Por quê? Porque isso não está vivo dentro de mim. Isso não está abundante dentro de mim. Não houve uma transformação total na minha mentalidade. Eu ainda não tenho a mentalidade de príncipe, ou rei, ou príncipe que está sendo trabalhado para ser rei. A minha mentalidade ainda pode ser a mentalidade de escravo. Eu já sou livre, mas ainda tenho a mentalidade de escravo. O que é isso, bispo? O povo de Israel foi liberto do Egito, estavam a caminho da terra prometida, a caminho de todo sonho que oraram 400 anos, a caminho de uma prosperidade extraordinária, mas eles não enxergavam isso. O que acontecia? Todas as vezes que acontecia algo, vinha à tona o que estava dentro deles. Todas as vezes que eles eram pressionados, vinha à tona o que estava dentro deles. Porque nós sabemos quem somos quando somos pressionados. Nós sabemos o que está dentro de nós quando nós somos pressionados. Quando vem um desafio, quando vem um momento difícil, quando nós somos... quando acontece algo contrário àquilo que nós estávamos esperando. Então o que acontecia? Quando faltava água, então eles começavam a questionar e murmurar. Por que Deus nos trouxe aqui? Porque aí viravam contra Moisés. E por que você nos tirou do Egito? Então que tivesse deixado nós lá, então vamos voltar para trás. Vamos levantar um líder e voltar para trás. Toda hora, a mentalidade de escravo fazia com que eles reagissem da mesma forma e sempre pensassem em voltar para a escravidão. Porque a mente não estava na liberdade.
a mente estava na escravidão. Você sabia que existe uma história que diz que boa parte dos escravos que receberam a sua carta de alforria não saiu da escravidão porque temia a vida? Preferiram permanecer como escravos? Olha que coisa louca. Receberam a liberdade, mas não saíram da escravidão. Receberam a liberdade, mas permaneceram como escravos. Por medo da vida, medo do que teriam a enfrentar, então era preferível ficar naquela situação de escravidão, trabalhos escravos, forçados. O que acontece com o povo de Israel? Quando faltava comida, quando faltava alguma coisa, então eles começavam a questionar e brigar com Deus, e brigar com Moisés, e dizer que no Egito, pelo menos eles tinham pepino, eles tinham melão, eles tinham melancia. Então, o Senhor nos trouxe aqui para nos deixar morrer nesse Egito, então vou voltar para o Egito, toda hora, vamos levantar um líder e voltar para o Egito. Tinha uma terra abundante, uma terra que Deus multiplicaria o ouro, a prata, moraria essas casas próprias, seria um povo rico, comeria o pão sem escassez, mas eles estavam brigando com Deus por causa de melão, de pepino, de cebola. O senhor está brincando? Não, você sabe, quem conhece a história sabe que eu não estou brincando e é verdade. Eles brigavam com Deus por causa de melão, por causa de pepino, por causa de cebola. Mentalidade de escravo. Entende? Eles não tinham a mentalidade da abundância, eles não tinham a mentalidade de livres, que estavam indo para uma nova vida. Eles já não estavam mais lá no Egito. Eles já tinham saído do Egito. E agora o que Deus estava fazendo com eles? Deus estava, aliás, era para ser 11 dias, virou 2 anos, e 2 anos eles recusaram entrar, e aí virou 40. Mas era para ser dias. A responsabilidade deles. A culpa deles, por causa da mentalidade, o hábito da murmuração. Então, o que nos chama atenção isso? Como você reage a cada momento de pressão? Quando você é submetido a um desafio novo. O que vem à tona? Como você reage? O que sai da sua boca? Que atitude você tem? Está aí, o que está dentro de você. Quem está lendo comigo o livro do Mudança de Vida lá no Telegram, e se você não está, se inscreva lá e comece a ler comigo. A semana passada eu falei sobre os 5 sentidos. O que é isso? Os 5 sentidos tem nada a ver com fé. A fé contraria os 5 sentidos. Não importa o que você está vendo. Não importa o que o anjo do Senhor fazia com Jacó quando Jacó estava sendo enganado por Labão. Dizia, levante os olhos e veja. Então não importa o que os seus olhos estão vendo, levante os seus olhos e veja aquilo que tem que acontecer. Ele podia ter dito assim, vou pedir as contas, vou parar, vou sair. Não, o anjo ensinou ele a usar a fé. Continua fazendo o que você está fazendo, levante os seus olhos e veja, continue crendo, porque vai acontecer o que você crê, não é o que está acontecendo. Essa situação será mudada. Então, isso é viver, não importa o que você está vendo, não importa o que você está ouvindo. Porque, muitas vezes, o que nós vamos ouvir é totalmente contrário ao que nós gostaríamos de ouvir. Nós vivemos por fé. Então nós ignoramos, a nossa fé ignora. Faraó dizia a Moisés que não libertaria o povo, esqueça, era o que ele ouvia. E aí? Ele poderia se deixar levar e dizer assim, Senhor, estou perdendo meu tempo, não adianta. Mas ele continuava fazendo aquilo que Deus mandou fazer. O que acontece quando eu vou dar um exemplo simples. Você vai no médico e o médico fala algo. Muitos de vocês já se desestruturam. Porque você fica com o que o médico disse e você se esquece do que Deus disse. Ah, bicho, mas é verdade, mas o que eu estou falando aqui tem alguma coisa que é ilusão? Quando Jacó estava sendo enganado era ilusão? Quando Ezequias ficou doente e foi clamar a Deus, Deus estava brincando com ele, o Senhor falou assim, organiza a tua casa que você vai morrer.
O senhor estava brincando com ele? Ele vira para o lado e clama a Deus e fala: o senhor sabe que eu tenho sido fiel, Senhor. O senhor sabe que eu tenho andado no temor do Senhor. O senhor diz: volta lá e diga para ele que ele não vai morrer mais. Ué, Deus estava brincando? Nós vivemos por fé. Então, quando você ouve algo, você vê algo, você toca algo, que é contrário àquilo que você estava esperando, vem à tona o que está dentro de você. Se você está por fé ou você está por vista. Se você tem mentalidade de rei ou de príncipe, de governo, ou você tem mentalidade de escravo. Já começa a murmurar: mas por que isso? Por quê? Por quê? Como povo, por que Deus nos tirou? Pelo menos lá nós tinha cebola, nós tinha melão, nós tinha pepino, nós tinha melancia. Caramba, o que Deus tinha para eles era muito maior do que isso. Mas eles estavam brigando com Deus por causa de porcaria. E estava sendo cuidado por Deus. Então, quando alguém faz um acordo com você e não cumpre com um acordo, o que sai de dentro de você? Quando você vai num médico e o médico dá um diagnóstico para você, o que sai de dentro de você? Quando você está orando por uma mudança, orando pela sua família, e você chega e há algo diferente, o que sai de dentro de você? Você é levado a sua fé de acordo com os 5 sentidos ou ela contraria os 5 sentidos? Aí nós sabemos. E aí, o que acontece? Nós falamos por fé e não por vista, criei por isso falei. Que atitude eu tenho? Que reação eu tenho? Eu me levanto em oração para mudar uma situação, uma realidade, ou eu permaneço me lamentando? Eu levanto um jejum, eu levanto em propósito, levanto em oração para mudar aquela realidade, ou continuo questionando a realidade? Aí você descobre se você tem mentalidade de príncipe ou de escravo. De rei, de um príncipe que está sendo trabalhado para ser rei. Porque a pior coisa, a Bíblia fala sobre isso, é o escravo que foi levantado para ser rei. É a pior coisa que tem. É uma das piores coisas que tem. Porque um escravo que foi levantado para ser rei, ele continua com mentalidade de escravo. Sabe o que Deus fez para libertar o povo do Egito? Pegou Moisés, cumprindo com o seu propósito, colocou ele no palácio. Do 1 aos 40 ele foi criado no palácio. Por quê? Porque escravo não liberta escravo. Alguém com a mentalidade de escravo não pode libertar outro escravo. Rei liberta escravo. Diga comigo: rei liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Então o Senhor colocou Moisés 40 anos para desenvolver a mentalidade de rei. Ele foi príncipe. Ele foi príncipe, criado como príncipe, criado no palácio, criado com uma mentalidade evoluída. Pode ver que você não vê Moisés falando que vai voltar para trás. Você não vê Moisés questionando, mas você vê o povo questionando. Depois disso, o Senhor levou Moisés para o deserto, porque Moisés conduziria o povo no deserto. Ele também conheceria o deserto. Mentalidade de rei, mas também conheceria o deserto. E tinha um propósito, para ele liderar o povo na travessia do deserto rumo à terra prometida. Um escravo não liberta outro escravo. E o problema é que muitos vão pensar, tá assim na cabeça pensando, né? Mas bispo, eu fui criado assim, por isso que é necessário nascer de novo. Por isso a palavra metanoia, mudança de mentalidade. Por isso nós recebemos o Espírito de Deus para não ter absolutamente nada com o Espírito que havia antes em nós. É por isso. É por isso que você não pode entender de forma superficial. De forma superficial você não vai entender nada. E eu já falei sobre isso, que boa parte de vocês entende uma parte, não entende outra parte das mensagens. Ou entende com os ouvidos, mas não entende de forma revelada. Porque para entender de forma revelada tem que querer, tem que desejar, tem que perseverar nisso, senão você escuta só o superficial, só o que você quer, e você não vai entender o que Deus tem para você.
E, consequentemente, você não transborda na vida dos seus, não transborda na vida do marido, da esposa, dos filhos, dos familiares, dos vizinhos. Não transborda na vida de ninguém, porque, para começar, muitos nem te vê como homem de Deus ou mulher de Deus. Bispo, o senhor pegou pesado, mas é verdade. É verdade. Porque se nós transbordarmos de verdade, todo mundo quer. Como é que pode Paulo, dentro da prisão, evangelizar e todo mundo crendo em Cristo? Porque queria daquele Espírito que estava nele. Que existia um propósito maior. Existia. Olha a transformação na vida dessa pessoa. Por isso que precisa haver realmente uma transformação. Nós somos guiados pela palavra, direcionados pela palavra. Nós não somos por modismo. Está cheio de modismo aí. Modismo vem e passa. Todos eles. Pode prestar atenção que tudo passa. Cada época nós estamos vivendo uma nova época. Cada época tem uma moda nova. O cristianismo permanece intacto. E não muda. Entendeu? Não muda. A palavra não muda. Ela é a mesma. E não vai mudar. E você vê que nós estamos vivendo os últimos tempos. E você vê que uma ação maligna. Você viu a nova agora? A nova para tirar o AC e o DC de tudo quanto é lugar, a verdade. Já viu ou não? Sabe o que é AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Nós estamos em 2020, por quê? Porque a história começa ali, em Cristo. Só que estão trabalhando para eliminar isso. Para tirar o AC e DC. Para que não tenha nenhuma conotação com o cristianismo. Com Jesus, o Salvador da humanidade. E aí, se isso não estiver transbordando em você, sabe o que vai ser dos seus filhos, dos seus netos? Essa geração que está aí, ridícula, perdida, desorientada, não sabe para onde seguir, está tudo igual, totalmente desorientada, totalmente perdida, cada dia inventando uma coisa nova e cada dia se mutilando cada vez mais. Você vê? Agora, nas escolas não vai poder ter nada de DC ou AC. Nada que remeta a Cristo. E aí? Seria até, filhinho, a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de Cristo, meu amor, tudo mudou, a humanidade mudou. Chegou a salvação para a humanidade. Mas agora não tem o DC. Eu estava falando o quanto é importante, né, a criação. E é o que nós temos trabalhado fortemente para ensinar nas nossas escolinhas. Eu estive essa semana com os meus sobrinhos e a filha de um bispo. E aí eu vi a brincadeirinha deles, que coisa linda, né? E brincando com a gente. Quem é quem? Aí eles, então tá, agora é minha vez, tá? Quem é quem? Quem é a escrava que se tornou rainha? Essa é fácil, Esther. Então tá bom, agora é minha vez. Quem é o homem que a cobra picou na mão e ele chacoalhou a cobra e jogou ela no fogo? Essa também é fácil, Paulo. Quem é o homem que foi falar com um homem muito poderoso, deixa meu povo ir, e ele não quis deixar e tal. Também é fácil, Moisés. E eu vou te dizer que falaram uns 30 personagens bíblicos e acertaram os 30. Eu pensei comigo, está cheio de adulto que não responderia nenhuma, nem duas, ou responderia uma, duas ou três. Mas eles responderam. Porque já está sendo esculpido no coraçãozinho deles, na alma deles. Ao invés de ensinar a brincar, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha. Não, está ensinando os princípios bíblicos. Não é? Não é verdade? Está esculpindo na alma deles. Como foi, porque se a gente pensar que Moisés nasceu num ambiente hostil, no qual
havia sido determinado por Faraó que toda criança que nascesse, todo bebê, filho dos hebreus, tinha que ser jogado no rio Nilo. Tinha que ser morto. Toda. Imagina, eu estava falando sobre isso, né? Imagina em que contexto, que a Bíblia diz que quanto mais afligidos eles eram, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. Como é que pode se multiplicar num clima onde são escravos, são tratados como escravos, punidos, cargas pesadas, seus filhos sendo mortos? Como podia ter clima para amar? Né? Um casal que não gosta de fazer sexo, né? Fazia sexo, multiplicaram. Num clima como esse, tem gente que fala assim, não tenho cabeça para isso. Olha a mãe de Moisés. Como é que pode? Como é que pode o povo daquela geração, que a Bíblia diz que quanto mais oprimidos eram, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. Tinha clima, o ambiente ainda era um ambiente aconchegante, de amor, a pressão estava lá fora, mas entrava em casa, era outra história. E Moisés foi formado nesse cenário de opressão. E aí, ele ficou muito pouco tempo, porque quando a filha de Faraó pegou Moisés, se encantou por ele, por um propósito, né? E aí elas montaram um esquema, se aproximou a irmã de Moisés, minha senhora, quer que eu veja, prepare alguma das escravas hebreias para cuidar dele, para amamentar ele? Sim, eu quero. Aí foi lá e chamou a mãe de Moisés, a mãe de Moisés cuidou de Moisés. Então o pouco tempo que ela teve para cuidar de Moisés, ela esculpiu Deus no coração de Moisés, porque ele foi para o palácio, mas ele sabia que ele era hebreu. Ele foi para o palácio, mas ele sabia que tinha um propósito na vida dele. Está entendendo o que eu quero dizer? Foi pouco tempo, mas aquele pouco tempo foi o suficiente para ela esculpir no coração dele. E ele já sabia que ele era um hebreu. Mas um hebreu que foi trabalhado para ter a mentalidade de rei, príncipe. Aí, nós olhamos realmente para nós, quanto isso está dentro de nós. A responsabilidade que nós temos, que se não estiver transbordando, o que será de seus netos? A que geração vai participar os seus netos, vai fazer parte dos seus netos? Isso depende de nós, nós precisamos assumir nossa posição. Nós precisamos assumir e influenciar, não só aonde nós estamos. Aonde nós estamos. Nós somos influenciadores. Está vivo dentro de nós, está transbordando através de nós. E o mais incrível é que isso gera resultado. Isso gera poder. Por isso que a mentalidade tem que ser de príncipe, não a mentalidade de escravo. Senão qualquer pressão você vai falar, vou voltar para trás. Porque Deus me trouxe até aqui? Porque Deus não me responde? Porque, peraí, mentalidade de rei é diferente. Eu me levanto, eu vou à luta. Eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu sei do que Deus me prometeu. Eu não vou ouvir, não vai falar na minha boca, eu não vou repetir o que o médico falou, o que o advogado falou, o que o A falou, o que o B falou, eu vou repetir o que Deus falou. É isso que está dentro de mim. Eu vou contrariar as previsões pelo que Deus falou, porque o que Deus falou é o que prevalece na minha vida. E não o que as pessoas estão falando, não o que algum incrédulo está falando. Não estou dizendo que não exista a realidade, mas realidades são para contrariar, para ser contrariadas. As previsões são contrariadas. A fé contraria. A fé muda realidades. A fé traz à existência aquilo que não existe. Quando eu sou pressionado, o que sai? Deus é puro amor e o seu reino é um reino de liberdade. Isaías 54:10 diz, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade, diga comigo, você entendeu aqui, né? Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, olha o tamanho do tumulto. O trem está um vendaval aí que está arrancando até colina, monte. Diga comigo, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você.
Querido, pode estar de ponta cabeça, vai prevalecer a aliança do Senhor, a fidelidade do Senhor. E se a mudança, não aconteceu essa transformação, essa mudança de mentalidade, você vai olhar e vai crer no que os teus olhos estão mostrando, não que o que está escrito. Olha a sequência. Essa palavra paz é literalmente a palavra shalom. Já viu que os judeus, tudo para ele é shalom? Shalom, 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 shalom. Olha o significado. No dicionário hebraico de Strong, shalom significa, diga comigo, seguro, bem, feliz, amigável, saúde, prosperidade e paz. A primeira coisa, segurança. A paz do Senhor traz segurança. E se você não crê profundamente, você só crê no que os seus olhos estão te mostrando. E o que o Senhor diz sobre isso? Bem-aventurado, bendito, feliz é os que não viram, mas porque quem vive esperando para ver, né? Primeiro você quer ver para crer. Isso não é fé. Isso é fé natural. E não se esqueça dos quatro tipos de fé que eu te ensinei outro dia. Tem fé natural, que é a fé dos demônios. Eles creem. Eles creem. Tem a fé para salvação. Você vai ser salvo. Porque a sua fé é para salvação. Só que é a fé de Lázaro. Viveu uma vida desgraçada aqui. Desgraçado, foi um mendigo. Cheio de chagas, desejando comer das migalhas que caía da mesa do rico, cães lambendo as suas feridas, mas foi salvo. Foi salvo. Teve fé para a salvação. Pode ter a fé para uma bênção, uma cura, né? Como Paulo disse, vendo a fé que ele tinha, teve fé para uma cura, para uma bênção. Mas é diferente do dom da fé. O dom da fé é completamente diferente. O dom da fé é isso, não importa com seus olhos, seus ouvidos. Você crê completamente, fala completamente ao contrário. Você faz declarações completamente ao contrário da realidade que você está vivendo. E Shalom também significa saúde, integridade. Tudo isso compõe a palavra Shalom. Paz, integridade, saúde, prosperidade. Quando o Senhor está presente, a sua atmosfera está carregada de Shalom, de tudo isso. Mas o Senhor tem que estar verdadeiramente presente. Tem que estar abundando na sua vida. Você é dirigido, faz ou deixa de fazer por conta da palavra. O seu guia é a palavra. O Espírito Santo agindo, te direcionando. E para isso requer investimento. É como eu disse, até para você aprender a palavra, você tem que perseverar. Você, para entender claramente a palavra, você tem que perseverar. Pode ver que as primeiras vezes que você chega na igreja, você mal entende uma coisa ou outra. Se eu falar de bênção, você entende. Se eu falar de vitória, você entende isso. Mas o profundo você não entende. E aí você não tem a palavra em você de forma revelada, que é mais profundo. É algo muito mais profundo. Em lugar da vergonha que sofreu, Isaías 61:7, diga comigo, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação. Olha, em lugar da vergonha, esse é um lugar que o diabo trabalha o tempo todo para mantê-lo. Vergonha não é só um sentimento, é um espírito da vergonha. E aí, quantas pessoas, em função da vergonha que sofreu, nunca sai de lá? Está sempre lá. O que passou, o que viveu, tem vergonha do agora e tem vergonha de crer
também no futuro. E o diabo, enquanto mantém a pessoa com essa vergonha, porque a vergonha não faz parte de uma mente livre. Um rei vai ter vergonha do quê? Mentalidade de rei vai ter vergonha do quê? Se você realmente entendeu que você é filho do rei dos reis, imagine como é o espírito, a mentalidade de um príncipe. Imagina. Como ele confia no poder e autoridade do pai. Na capacidade de governo do pai. Na riqueza, na prosperidade do pai. É como eu estava dizendo outro dia, pega uma criança de 3, de 4, de 5, de 6 anos, e você que é pai de verdade, mãe de verdade, tá? Pai de verdade, mãe de verdade, eu quero dizer a você, não fique triste, tá bom? Tudo que eu falo nesse altar não há para, inclusive, repetindo o que eu disse a semana passada, você que é pai, você que é mãe, vai lá na livraria, vai comprar o livro, As 5 Linguagens do Amor para as crianças e para os adolescentes. Vai aprender um pouco mais sobre isso, para você entender sobre essa linguagem. Nós estamos trabalhando isso muito forte com os nossos jovens e com as nossas crianças, e para entender cada vez mais a linguagem delas, e a gente lidar com isso, mas nada vai adiantar se não for feito um trabalho em conjunto em casa, com a família. É preciso um trabalho junto com a família. Eu estava vendo o testemunho de uma mãe que começou a ler o livro, e ela foi identificando todos os pontos de falha dela, de situações que ela não tinha esse discernimento, e já foi chamando o filho, já foi conversando, acertando, pedindo perdão, ajustando, a família toda ajustando, para não cometer mais aqueles erros, porque se você não entender essa linguagem, né, igual eu estava falando sexta-feira, quantos pais, porque não receberam o toque físico, não dão um toque físico? Você não sabe o quanto isso é importante para um filho. Abraçar, beijar, tocar, isso é segurança para ele, isso é muito forte para ele. Tem gente porque não recebeu, não dá. Está errado. Mente nova, mentalidade nova, mentalidade de rei, de pai. A afirmação, palavras, o quanto é importante palavras, o quanto é importante atitude, gestos, que ele entenda o amor. E quando o filho não tem isso, ele busca em outro lugar. Sabia? É o que acontece. Quando ele não tem isso, ele busca em outro lugar. E aí é onde começam os problemas, é onde começam realmente os problemas. Então, voltando aqui, depois vai, adquira, para que a gente possa fazer um trabalho. Nós estamos fazendo que os nossos professores passem por eles, para que a gente possa fazer um grande trabalho junto à formação, né, formação espiritual, da personalidade das nossas crianças. E não é simplesmente a gente jogar um filho no mundo e pensar que vai se virar sozinho. Não se vira não. Se perde no caminho. Filhos são, por isso que a Bíblia diz, ensina. Quem tem essa mentalidade de dizer assim, deixa a vida ensinar, você vai ter um problema sério lá na frente, e um problema para você. Não é a vida que ensina, somos nós que ensinamos. Provérbios 3:30. O leão, que é poderoso entre os animais, diga comigo, e não foge de ninguém. E nós somos comparados ao leão. Nós somos comparados ao leão. Quer ver? Próximo. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, diga comigo, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, além de voar alto como as águias, voar acima das nuvens, habitar nos lugares mais altos, não temer as tempestades, tem uma capacidade de renovação incrível.
Ó, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Espera aí, quando eu digo assim, ai, estou cansado, estou exausto. Opa, não estou falando de cansaço físico não, estou falando de cansaço mesmo de espírito. Ai, estou cansado dessa vida, estou cansado desse problema, estou cansado. Tem algo errado aí. Porque nós passamos por um processo de renovação contínua. A palavra vai entrando, e vai renovando, vai nos renovando continuamente. Renovando o nosso espírito, renovando os nossos sonhos. Renovando a nossa fé, renovando as nossas energias. E se nós somos comparados ao leão, já viu algum leão pastando, comendo capim? Não. E que título o leão carrega? Rei dos animais. Nós somos comparados a ele. Nós somos comparados à águia. Que coisa linda, né? Comparação. É o maior dos animais, o mais forte, mais poderoso dos animais. Desliga aí, certifica-se aqui. E as águias da terra e do ar. Ó, o maior na terra e no ar. Nós somos comparados a eles. Só que isso precisa entrar. Não adianta eu ficar assim, dizendo assim, eu sou como a águia. Espera aí, e aí, está voando? Ou de repente nós estamos igual galinha em poleiro? Não é? Nós somos presa ou nós somos predador? Já foi no sítio? Joga uma porcaria ali e vê o que as galinhas fazem. Seja lá o que for. As coisas mais nojentas. Joga ali para você ver. O que elas fazem? Porque aceita qualquer coisa. É verdade ou não é? Aceita qualquer coisa. E dorme aonde? Em puleiro. Águia não. Águia é nos lugares altos. Ela passa por um processo de renovação incrível. Chega um momento que ela passa por uma transformação. Renovação de plumas, renovação de garras, renovação do bico, passa por uma transformação. Quando chega um determinado tempo da vida que precisa se renovar, se renova. Isso é lindo. E nós somos comparados a eles. Isso precisa entrar. Porque senão eu continuo com a mesma mentalidade. Mesma mentalidade de escassez, mesma mentalidade de perseguição, de vitimismo, porque minha vida, porque eu não recebi isso, porque eu não recebi aquilo, porque eu não recebi, e eu preciso dizer, não, chega, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu vou buscar isso. Vou mudar essa mentalidade, vou mudar esse espírito. Eu quero evoluir. Provérbios 28, 1. Diga comigo, os justos são corajosos como leão. Mais uma vez. Olha a comparação. Tem medo de nada, não tem medo da vida, não tem medo dos desafios, não tem medo do perigo. Os justos são corajosos como leão. Deus não é homem para que minta, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Fica aqui essa interrogação. Ele não é homem para que minta. Por isso que você tem que estar na palavra, vivendo a palavra, bebendo do Espírito da palavra, cada vez mais. A palavra, ela carrega uma carga de unção. Ela carrega poder com ela. Quanto mais você coloca para dentro, maior a unção e o poder sobre a tua vida. Maior poder sobre você. Ouça, recebi a ordem de abençoar, Deus abençoou, e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, diga comigo, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel.
Quando ele olha para o seu povo, ele não vê maldade e calamidade para o seu povo. Você já parou para pensar que muita gente está esperando o pior e Deus não tem o pior para ela? Está esperando calamidade e Deus não tem calamidade para ela? Pois o Senhor, o seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: veja o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como a leoa, como o leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa, e bebe do sangue dos que foram mortos. Apocalipse 5 diz assim: então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Diga comigo: Jesus venceu. E o que ele disse? Ele venceu. Ele disse: eu venci o mundo. E o que ele diz para nós? Que nós venceríamos também. Ele disse: eu venci o mundo e vós vencereis também. Vence o mundo, vence os desafios, vence o pecado, vence a carne, vence a si mesmo. Porque Deus nos deu o poder de domínio próprio. Diga comigo: Deus me deu o poder de domínio próprio. Então, o domínio de você mesmo. E ele diz: os altos céus pertencem a Deus, mas a terra ele confiou aos homens. Já parou para pensar nisso? Os altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu poder de domínio aos homens. Nós governamos. Nós dominamos. E se isso não entrar, você vai ficar sempre como vítima, esperando alguma coisa acontecer de bom. Você não assumiu essa posição. Isso não está dentro de você. Ele não está transbordando através de você. Aí você vai buscar, sabe o quê? Como muita gente faz. Você sai aí para as redes sociais afora, vai buscar se inspirar em alguém que o momento dele é passageiro e, consequentemente, o seu também será. Sempre tem isso. Boa parte das pessoas aí tem histórias e mais histórias. E momentos de glória passageiro. E daqui a pouco passa. E aí? O que ficou? Nada. Fica só as lembranças. Né? Só as lembranças, mais nada. Então, eu preciso construir algo sólido. Para isso, a palavra tem que abundar dentro de mim. Tem que estar viva. Por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você tem que aproveitar agora, porque quanto mais a palavra estiver... Eu pretendo ir no primeiro chamado. Eu pretendo ir no primeiro chamado. E vou dizer a você, por isso que aprenda a palavra, porque a primeira coisa que vai ser tirada daqui vai ser a palavra. Ela tem que estar em você. Entendeu? Se você não for no primeiro chamado, se você não for, nem a palavra você vai ter. E aí a coisa grava. Então ela tem que estar dentro de você. Né? Tem que estar registrada dentro de você. Que ninguém tira de você. Né? Como Paulo, estava lá na prisão, mas ninguém tirava de dentro dele. Estava corpo preso, espírito livre. Vamos lá. Diga comigo: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aí, por que a mentalidade ainda de escravo? Por que a mentalidade de escassez? Por que a mentalidade de doença, de enfermidade? Por que a mentalidade de vitimismo? Mania de perseguição. Todo mundo te persegue. Todo mundo está contra você. Todo mundo luta contra você. Todo mundo luta para te derrubar. Por que essa mentalidade? Acabei de passar por uma passagem que diz que ainda que
contra a vida, quem pode amaldiçoar aquele que ele abençoou? Quem pode alguma coisa contra aquele que ele abençoou? Porque a mentalidade que fizeram um trabalho para você, porque a mentalidade que tem inveja de você? Porque tudo é inveja. Por quê? Nunca se esqueça que maldição sem causa não encontra repouso. Se encontrar repouso é porque tem causa. Por quê? Mentalidade livre. Eu sou livre. E se Deus está comigo, quem pode ser contra mim? Quem? O quê? Que problema? Que situação? Porque a mentalidade, quando você é pressionado, você diz, eu vou parar, eu vou retroceder, eu vou desistir. Por quê? Porque a mentalidade é de escravo ainda. Mentalidade não é de príncipe. Você caminha por vista e não por fé. Então, quando o diabo te mostra e atua dessa forma, mostrando a tua realidade, através de um familiar, através de marido, através de esposa, ou um problema financeiro, ou um problema de... É aquilo que você vê, a única coisa que você enxerga. A mentalidade não é de governo. Eu disse agora há pouco que uma das piores coisas que a Bíblia diz é o escravo que se tornou rei. Sabe o que significa isso? É igual o cara, a pessoa da mentalidade de escassez, pobre, miserável, que ganha na Mega Sena. O que vai acontecer com ele em 2 anos? Estatisticamente, não sou eu que estou falando não. Estatisticamente, em 2 anos ele perdeu tudo de novo. Porque a mente dele não foi preparada para aquilo. Ele não foi preparado para aquilo. Então, ele acha que agora ele pode fazer tudo de uma vez só. Que ele pode esbanjar, que aquilo nunca vai acabar. Ele não sabe administrar. Ele não sabe conduzir a vida. Então, se nós não estivermos, o que eu disse para você, antes de Deus libertar o povo da escravidão, ele levantou alguém com a mentalidade de príncipe. Porque um escravo não poderia libertar do escravo. Tanto é que você vê o povo falando toda hora que vai voltar para trás, mas você não vê Moisés falando. Você não vê Moisés repetindo a mesma coisa, e sim confrontando eles. Então, na pressão vem à tona o que está dentro de você. Nos momentos de adversidades, desafios novos, vem à tona o que está dentro de você. Qual é o espírito, qual é a fé, o que realmente está dentro de você. No amor, diga comigo, não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito expulsa o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem medo. Porque o medo supõe castigo. Você vê que as pessoas, o que nós ensinamos? Que a coisa mais linda que tem é você obedecer não por medo, mas por amor. Eu já disse que as pessoas mudam por medo, não muda por amor e não por medo. Amor muda. Medo não. Medo não muda ninguém. Entendeu? Tanto é que, quantas vezes eu já disse para você, olha lá que coisa linda, que quantas promessas acompanham a palavra temor do Senhor. Porque temor é diferente de medo. Temor é reverência. Temor é amor. Temor é submissão. E medo é um sentimento destrutivo, não é bom. Não para a fé. Então, no amor não há medo. Ao contrário, o amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pois vocês não receberam, diga comigo, um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, ou meu Pai. Vocês não receberam o espírito que os escravize novamente. Você vê que todo o tempo o Senhor está trabalhando para essa libertação, para essa liberdade de espírito, para essa liberdade, para uma mente livre, para um espírito livre. Vocês não receberam o espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. E aí, é o que eu disse, né?
Se a Bíblia nos ensina a ser como uma criança, pega uma criança aí, veja, deixa o pai fazer uma promessa dela para ela, e vai lá e diga para ela que não vai acontecer o que o pai disse que vai. Pega, criança de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 8 anos. Pega essa criança e diz assim, o pai dela diz assim, amorzinho, papai no seu aniversário vai dar aquela bicicleta. O que ele faz? Ele já conta para todo mundo. É verdade ou não é? E com uma convicção assim que é contagiante. Né? Meu pai vai me dar bicicleta, meu pai falou, não fala assim? Meu pai falou. E se alguém virar e dizer a ele, vai ganhar nada. Meu pai falou, ele vai me dar. E briga. Ninguém tira dele. É verdade ou não é? Por que nós não somos assim? Meu pai falou. Por que não somos esse filho? E não adianta sussurrar, não adianta falar, não adianta o A, o B, o C. Meu pai falou e acabou. E vai acontecer. Ninguém tira isso uma criança. E a Bíblia diz que se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino. Essa convicção, essa pureza. Ele não quer saber se tem dificuldade, ele não quer saber se tem pandemia, ele não quer saber se tem crise. Quer? Tem certeza que muitos filhos aí, enquanto os pais ficaram trancados dentro de casa, o filho estava chorando porque queria sair. Porque com ele acreditava que não ia acontecer nada. É isso aí. Eles acreditam, esperam mais o bem do que o mal. Talvez tenha aqueles que falam assim, bicho, porque ainda não tiveram experiências. Nós estamos em Cristo, caminhando à luz da palavra. Nós temos o Espírito de Deus e anjos ao nosso redor. Sabia? Sabe como é que eu trabalho para eliminar medo de criança? É dizendo assim, querido, olha aqui, olha o que a Bíblia diz. Tem anjos poderosos, grandes, fortes, que estão ao seu redor. Ainda que o mal queira, não consegue passar. Ainda que o mal tente vir para te pegar, não consegue passar. Porque esses anjos fortes estão ao teu redor. Pode fazer cara feia, pode rugir, pode fazer o que quiser, não tem jeito. Eles não podem passar pelos anjos. Entende? Assim é conosco. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Vamos ter medo do quê? Ainda assim, muitos dos líderes judeus creram nele. João 12. Diga comigo, muitos líderes judeus creram nele. Mas, por causa dos fariseus, diga comigo, não confessaram sua fé. Quantas pessoas estão assim? Mas, por medo de reprovação, não confessa sua fé. Porque muitas pessoas não assumem realmente a sua identidade em Cristo, a sua fé, e vivem sempre buscando a aprovação dos outros. Medo de ser aprovado, medo de ser reprovado, medo de ser criticado. Isso é um erro. Cristo não foi aprovado 100%. Até hoje não é. Não tem quem o ama e quem o detesta. E ele não muda quem ele é. Tem um monte que o amam. Muito mais que o amam, mas tem um monte que não ama, detesta. E isso não muda nada. O que acontece? Infelizmente, muitas pessoas vivem em busca de aprovação. Quando não recebe essa aprovação, cai em frustração ou depressão. Por quê? Vivem querendo, às vezes até são o que não são. Estão tentando passar por alguém que não é.
quando deveria ser você mesmo o que Deus te criou para ser, o que Deus te chamou para ser, e não querer ser igual a quem quer que seja para ser aceito ou aprovado. Eu já falei sobre isso, essa é a grande desgraça da humanidade. Pode prestar atenção que as pessoas vivem de aparência. Vai lá, quem fica olhando para a rede social está frustrado, porque lá nas redes sociais só mostra, nossa, que vida linda, né? Que vida linda, o casal que, meu Deus, é aquela família perfeita, aquela coisa mais linda. Ah, se a gente olha as declarações que acontecem nas redes sociais, né? Aquela vida próspera que o dinheiro cai na conta sozinho. Não faz nada, né? Já vai fluindo. E quem vive olhando isso está frustrado, porque isso é uma mentira, a grande maioria. E quem está aí nas redes sociais está vendendo algo e muitos comprando, operários. Essa é a verdade. E outros passando pelo que realmente não são. Está frustrado. E aí muitos vão se frustrando. Aí muitos querem adotar o estilo, querem adotar o modelo que não é consistente. Porque eu sempre digo uma coisa, antes de fingir alguma coisa, seja. Antes de você tentar passar por alguma coisa ou por alguém, lute e põe força para ser. De verdade. Às vezes nas redes sociais, o negócio é lindo, maravilhoso, declarações, em casa o pau está torando. Não há ajuste. Às vezes as pessoas querem mostrar uma prosperidade que não é real, não é verdadeira. Então lute para ser de verdade. Vamos ter que fazer força, então vamos fazer força para ser de verdade, para viver de verdade, para ajustar de verdade, para esse fluir de verdade, e não simplesmente em redes sociais para buscar likes, aprovações e tal, comentários. Não, vamos fazer, vamos ser, que é isso que traz prazer à vida da gente, não os likes trazem um prazer momentâneo, uma curtida momentânea, um comentário, coisa linda, casal lindo, não, mas que seja de verdade, né? Fulano, você é um grande exemplo, opa, mas é de verdade? E fora isso, você é aquela pessoa? Os seus filhos te veem como aquela pessoa? O marido vê realmente como aquela pessoa? Porque tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. E a gente precisa viver uma vida real, uma fé real, verdadeira. Porque Cristo começa a reinar em casa. Cristo começa a governar em casa. As nossas primeiras ovelhas são a nossa família. São as nossas primeiras ovelhas. Os primeiros que nós contagiamos são aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes, se nós montamos um personagem, os que estão próximos a nós estão vendo. E já começa a contradição e a decepção. Entendeu? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Já começa a contradição. E isso é sério demais. Isso é sério. Nós precisamos realmente nos policiar, trabalhar e vivermos a cada dia mais, porque o tempo todo nós estamos sendo monitorados. Seu marido está te monitorando, tua esposa está te monitorando, teus filhos estão te monitorando. Pode ver que a primeira situação que acorda, ele joga. Depois vai lá na igreja, bonitinho, santo, espiritual, homem de Deus, mulher de Deus. É desse jeito que acontece direto. Os filhos, às vezes não vão falar, mas fica remoendo aquilo. Fica remoendo. Porque há uma contradição. Então, nós precisamos, antes de mais nada, ser. Dá trabalho para fingir. E não é consistente. Mas quando a gente trabalha para realmente construir, para ser, é muito melhor, porque é consistente. A gente vive, está desfrutando. As pessoas falam assim para mim, por que o senhor não compartilha mais as coisas da particularidade do senhor na vida, nas redes sociais? Ainda não tive paz para fazer. Porque antes de mais nada, eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho para dizer. Entendeu? E eu acho
É importante algumas coisas, algumas imagens, mas eu particularmente, quando a gente vive, a gente gosta um pouco de privacidade, né? Eu sei que eu poderia ajudar muita gente com muitas coisas, mas tem gente que fala assim, o senhor alavancaria muito as suas redes sociais com algumas coisas da sua rotina, do seu dia a dia, da sua particularidade com a sua família. Pode ser, mas eu quero, acima de tudo, eu quero atingir um propósito, sabe? Eu não quero imagem simplesmente e as pessoas buscando like, curtição ou coisa. Não é esse o propósito. E pode ser que eu mude alguma coisa aí para frente? Pode acontecer, né? Mas não como as pessoas fazem. Eu não estou vendendo produto, né? O produto que eu vendo é Cristo, né? E que Ele prevaleça, que Ele apareça e que eu diminua, né? Tem gente que vende produto, aí tudo bem. Então aí o cara tem que mostrar o carro importado que ele comprou, ele tem que mostrar a vida de luxo que ele vive, porque ele tem que vender esse sonho para outras pessoas, né? Eu quero mostrar Cristo, uma vida natural, uma vida abundante, transbordando, né? Que naturalmente flui e a gente vê isso continuamente acontecendo na vida das pessoas, transformação com consistência, de forma verdadeira, de forma alicerçada e não passageira, né? Algo que permaneça de verdade. E é só a palavra na vida da pessoa que vai fazer que algo realmente permaneça na vida dela, né? Que seja uma construção sólida, real, verdadeira. Vamos lá. Pois preferiram a aprovação, volta ali por favor. Ainda assim muitos líderes judeus não creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, daquele grupo religioso. Pois preferiram, diga comigo, a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse é um problema, é o que eu estou dizendo. Quantos ainda não assumiram de verdade a sua fé? Quantos ainda não assumiram de verdade o cristianismo, ao ponto de transbordar isso de verdade? Por quê? Porque tem medo da reprovação, tem medo de não ser aceito, tem medo da crítica, tem medo de outros olharem com maus olhos. O cristianismo é a coisa mais linda que existe, gente. E se estiver transbordando em você, vai transbordar na vida de outros. Quanto mais estiver transbordando na tua vida, vai transbordar na vida de outros. O cristianismo traz vida e vida em abundância. Abundância de paz, de alegria, de prosperidade financeira. Traz tudo. É bênção completa. E quando isso não está transbordando em você, você tem dúvida. Aí você não tem essa convicção. Tem medo da aprovação ou da reprovação de muitos. Se eu falar, se eu agir, se eu falar, se eu assumir, eu posso ser reprovado. Olha aqui que perda de tempo. Perderam o tempo, perderam a oportunidade, perderam a salvação. Por quê? Pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E esse é um problema. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus. Você viu isso? O que prevalece? A vontade de Deus ou a aprovação dos homens? Porque senão eu não sou servo de Cristo. E, como disse, Cristo não foi aprovado por todos. Por isso seguiu no seu propósito. Com convicção no seu propósito. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso com as tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou, diga comigo, Deus me separou desde o ventre materno. Olha aqui, tem uma coisa linda,
linda. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Mas chamou quando? Desde o ventre? Ele já separou desde o ventre, mas o chamado foi depois. Já parou para pensar nisso? Talvez você foi escolhido já desde o ventre. Foi chamado desde o ventre. Realmente, separado desde o ventre. Mas chamado agora. Para um propósito maior. Está entendendo? Agora ele entendeu o chamado dele. Tanto é que, diz assim, quando lhe agradou, volta aqui por favor. Quando lhe agradou, me chamou por sua graça quando lhe agradou. Quando ele entendeu que era o momento do meu chamado. Revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Não fui perguntar se alguém achava que aquilo era certo ou não. Eu simplesmente entendi o propósito do chamado. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Olha, ele já estava pregando o evangelho há 3 anos depois que ele foi conhecer Pedro, que foi instituído como líder da igreja. Pessoalmente, eu estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, diga comigo, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha que transformação. As pessoas ouviam falar, aquele que antes nos perseguiam, que tentava destruir esta fé, esse cristianismo, agora está pregando, ensinando essa fé. E diga comigo, glorificavam a Deus por minha causa. É isso que as pessoas precisam ver. É isso que as pessoas precisam ver. Transformação, transmutação. Quando acontece essa transformação, talvez aconteça o que você está esperando há muito tempo. Porque todas as vezes que a glória do Senhor está transbordando através de você, você pode ter certeza que Deus vai te colocar numa posição de honra. É assim que acontece. Porque o propósito é que pessoas glorifiquem a Deus pela transformação da sua vida, pela mudança da sua vida. As pessoas vinham Paulo, a princípio tinham até medo, porque não pode ser verdadeiro isso. Esse cara que nos perseguia, esse cara que tentou destruir o cristianismo, agora está pregando essa fé. Glorificavam a Deus pela transformação, pela mudança. É como eu disse, né? Até os pedaços, os maus pedaços que passamos não são desperdiçados. Nem eles. Outros são alimentados. Outros glorificam a Deus, que olha para a tua vida e diz, puxa vida, que mudança, que transformação. Meu Deus, você está vivendo o que você passou, superou o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Deus transformou sua vida, mudou a sua vida, vai transformar a minha também. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga comigo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Espera aí, liberdade libertou, por que mente escrava ainda? Por que mente de escassez?
Por que mentalidade de doença? Por que mentalidade de miséria? Por que mentalidade para voltar para a escravidão a cada pressão? Se Ele te libertou, você é livre. Agora é vida de príncipe. Filho do rei. Como vive um príncipe? Que mentalidade tem um príncipe? Alguém que é filho do rei. Pense nisso. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, diga comigo, a um jugo de escravidão. Não tem sentido. Olha aí, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de servidão. Vai voltar para a escravidão, basta o tempo que viveu lá fora, agora é livre. Bispo, mas essa não é a minha realidade, então se envolva com as coisas certas. Se envolva, é o que eu disse, é um investimento, a palavra tem que estar transbordando em você, entrando, renovando a tua mente, trazendo essa transformação. Você vê que Paulo, ele caiu, ficou cego, quando seus olhos foram abertos, os espirituais também. Era outro homem, outra mentalidade, outro espírito, uma transformação. E é isso que precisa acontecer. A palavra precisa penetrar de forma profunda. Ela precisa dominar a tua vida, dirigir dirigir os teus pensamentos, teus sentimentos, as tuas emoções. Porque se a palavra não dirigir, outro vai dirigir. E é o diabo que vai te manter lá no espírito da escravidão, da vergonha, daquele passado, do que aconteceu, do que você passou, da vergonha que você foi submetido, do que você sofreu, e vai te segurar lá. E você não vai estar com a mentalidade lá na abundância, lá na terra prometida, no que Deus tem para você. Nós fomos chamados e Deus tem falado muito isso conosco nos últimos tempos, para transbordar na vida das pessoas, para influenciar, para contagiar, para assumir o seu lugar, para mentalidade de reino, de governo, mentalidade de príncipe, e não mentalidade de escravo. Escravo não pode libertar outro escravo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, tendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com o verdadeiro evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou. Aliás, deixa eu dizer, Paulo, com toda a autoridade e reverência, quando ele viu uma atitude condenável, que ele está dizendo isso, né? Condenável em Pedro, ele foi a Pedro e falou publicamente com Pedro, corrigindo Pedro naquela atitude, porque Pedro estava com medo de ser reprovado e estava com gentios. De repente, quando apareceu os judeus, ele mudou um pouco a conduta, ele mudou um pouco a atitude, e Paulo observou aquilo e falou: está errado. E chegou para Pedro e falou assim: a atitude de vocês é condenável, está errado. Não teve medo de falar, não teve medo de assumir, né? Ainda que fosse Pedro, que veio antes, foi dada a autoridade da igreja, não, mas tinha que falar, né? E falou com autoridade, falou com poder, sem medo de agradar ou desagradar. Gálatas 2,11 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, diga comigo, mas Cristo vive em mim. Novamente, fale isso comigo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pense nisso, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a
pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. O quanto de Cristo realmente está em você? O quanto da vontade dele? O quanto você entende do propósito dele com você e transbordando através de você? Você entende a gravidade? O quanto às vezes a gente fala assim, a palavra tem que abundar na tua vida, transbordar. Você entende que ela não é derramada sobre você para parar em você? Porque se ela não estiver transbordando em você, você não vai conseguir nem para a sua família. E aí é um problema sério, que você vai enfrentar lá na frente. Por isso que ela tem que transbordar em nós. Ela tem que transbordar através de nós. E quanto mais isso acontecer, mais Deus vai te promover, mais abençoado você será. É uma fonte inesgotável, ela vai transbordando e cada vez transborda mais. Isso flui para todas as áreas da sua vida, todas. Então é algo muito sério, porque às vezes a palavra para em nós. E aí? E as próximas gerações? E aqueles que estão ao nosso redor? E a multiplicação do reino? E o transbordar na vida dos outros? Ela não foi chamada para... Deus não transmitiu a você para parar em você. Esse shalom não é só para a tua vida. Essa segurança não é só para a tua vida. Essa prosperidade não é só para a tua vida. Essa saúde não é só para a tua vida. É para onde você estiver. É para contagiar o maior número de pessoas que estiver ao seu redor. Estou terminando. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa. Diga comigo, uns gritavam uma coisa. Outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Você acha que é diferente do que acontece hoje ou não? Movimentos e movimentos e tal, e levanta bandeira daqui, bandeira de lá, e bandeira daqui, bandeira de lá, e vamos brigar por nosso direito, e não sabe nem por que está brigando. A maior parte não sabe nem por que está, quer fazer sua parte no movimento. Sai dessa confusão e vai cumprir com o teu propósito. Sai desse meio e vai cumprir com o teu propósito. Sabe de uma coisa? Vai para as tuas redes sociais hoje, faça uma vasculha lá, deixa só o que é relevante. Só o que é relevante, só o que edifica. Deixa lá o que é relevante para a tua vida e para a vida de outros. E quando você for para lá, vai com propósito de relevância. Não vai com propósito de futilidade, não. Vai com propósito de relevância, para você abençoar a vida de outros, para você edificar a vida de outros, para outros desejarem aquilo que você tem de verdade, não como a gente vê no fingimento que existe por aí. Não, de verdade, ela quer o que está em você. Vai com conversa relevante, com atitudes relevantes, coloque imagens relevantes, tira o que não edifica, tira o que não presta, que não é relevante, coloca o que é relevante. Você vai contagiar pessoas, você vai abençoar pessoas, você vai edificar a vida de pessoas. E grave o que eu estou falando de relevância, estou falando tem coisa que tem um monte de futilidade, um monte de coisa que não acrescenta absolutamente nada, não edifica nada. Estou mandando você chegar lá e botar a cara e vai pregar, não, mas coloca o que é relevante de verdade, o que edifica de verdade, o que traz relevância para a tua vida e para a vida, acrescenta na vida de outros, porque o que Deus tem dado a nós é relevante, o que Deus está colocando dentro de você é relevante, os ensinamentos de Deus para a tua vida são relevantes. A vida que Deus propôs a você é extremamente relevante. Então vai para lá, transmita coisas relevantes, coisas que vai acrescentar a vida de outros, vai fazer com que as pessoas desejem a fé que você tem. Sai do meio do propósito, vai cumprir. Sai do meio do tumulto, vai cumprir com o teu propósito. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 100. Atos 17, pois nele vivemos, diga comigo, pois nele vivemos
nos movemos e existimos. É por isso. Está vendo? É por isso. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele. Deuteronômio 5,15, lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Foi o tempo da escravidão, você não foi mais. Quero que você grave isso aqui. Se pela transgressão de um só a morte reinou por ele, diga comigo, muito mais aqueles que receberam de Deus. Diga a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Olha, repita assim, ó, enche os seus pulmões e diga assim: reinarão em vida. Olha isso, você foi chamado para reinar, não é na morte, é reinar em vida. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Escravo não pode reinar. Gente com a mentalidade de escravo não pode reinar. Se eu vou reinar, a mentalidade tem que ser de rei, de príncipe. E isso é muito forte. Se pela transgressão virou o caos que virou, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e da vida, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vai reinar em morte não, é governar agora. É mentalidade de reino agora. Ah, só na glória eu vou ter paz. Não, é verdade, paz plena. Mas é possível você viver, reinar, governar, dominar agora. Mas tem que desenvolver essa mentalidade. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito Santo diz: assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar de governo. O seu lugar de rei, mentalidade de rei, de príncipe. Filho do Rei dos Reis. Vamos nos levantar como um povo poderoso. Um povo poderoso na terra. Vamos fazer aquilo que recebemos para fazer. Mentalidade. Sai dos movimentos, dos tumultos da vida aí, vai cumprir com o teu propósito. Vai contagiar, vai influenciar. Deus tem algo glorioso com você. Use sua vida para o reino. Estabeleça a cultura do reino aonde você estiver. Aonde você estiver. Sua casa, trabalho, seu negócio. Vai lá nas suas redes sociais e faz uma faxina hoje. E diga assim: isso aqui não é relevante, isso aqui não é relevante. Isso aqui não edifica, isso aqui não acrescenta. Deixa lá o que é relevante. O que é relevante de verdade. Não estou dizendo de foto com família, essas coisas, não, porque isso aí tudo é bacana ter. Né? E também não é só estar bonito na foto, não. Tem que estar bonito de verdade. Não é verdade? Porque senão você olha para aquilo ali, você mesmo começa a olhar e dizer assim: caramba, a gente vive uma farsa. Não. Viva uma vida real. Uma fé real. Um espírito verdadeiro. A palavra se cumpre, a palavra é verdadeira. Se ela não se cumpre na sua vida, é porque ainda você não entendeu profundamente isso. Não está transbordando em você.
Porque se transbordar em você, vai transbordar através de você. Influencie, transborde na vida dos seus familiares, transborde na vida dos seus amigos, transborde no seu local, transborde aonde você estiver. Vamos impactar. Marque território. Aquele território, você está ali, você marca ele. Com a mentalidade de governo. Com a mentalidade de rei. Escravo não marca território. Mas rei é dono do território. Domina o território. Tome essa decisão de impactar vidas. Por onde você passar, deixa isso entrar profundamente. Eu vou impactar pessoas. Eu quero impactar vidas. Porque é o que acontece. Está dentro de nós. Aonde você estiver, mude o espírito do lugar. Entendeu? Porque ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Aonde você estiver. Entenda que Deus, como foi na vida de Paulo, talvez Deus já te separou desde o ventre, mas te chamou mais seriamente agora. Agora, Ele te chamou para algo realmente maior, para algo impactante, para transbordar na vida de pessoas, cumprir com o seu propósito. Mentalidade de abundância, de riqueza, de prosperidade, mentalidade de generosidade. É essa mentalidade que tem que estar em você. É essa mentalidade. Você sabe que a prosperidade tem mais a ver com a nossa vida interior. Quando internamente você está transbordando, externamente você está transbordando. Quando o shalom de Deus está na tua vida, você pode ter certeza que essa paz, essa segurança, essa prosperidade vai estar na atmosfera onde você está. Ali onde você está. Nós fomos ungidos para mudar tudo que está no nosso caminho. Tudo. Você foi ungido para isso. Por isso que você tem que pedir ao Espírito Santo. E por que Deus tem falado tanto conosco sobre isso? É hora de mudar. É hora de mudar. E o dia é hoje. Para que realmente você possa se levantar e se posicionar como uma autoridade. E você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Tudo vai mudar. Deus vai abundar em você para que você possa abundar, transbordar na vida de muitos. Receba a libertação do espírito da vergonha, do medo, da timidez, da covardia, do espírito de aprovação. Receba, em nome do Senhor Jesus, a liberdade da mentalidade de escrava. E receba hoje o espírito, a mentalidade de rei, de príncipe, essa mentalidade de abundância, essa mentalidade de domínio, essa mentalidade de governo. Receba essa mentalidade para controlar e não ser controlado. Lembre-se que Deus te deu o domínio próprio. O poder para dominar a você mesmo. E deu a terra a nós para governo. Nós governamos a terra. Receba isso hoje. Chega. Não queira mais viver de agradar os outros. E quando eu digo isso, não entenda que não vou agradar mais ninguém. Não é nada disso. Internamente você não tem necessidade de aprovação.
Você é o que o Espírito Santo te chamou para ser, o que Deus te chamou para ser. Um homem de Deus, uma mulher de Deus relevante. E nós somos livres. Seja livre. Antes de buscar a aprovação de quem quer que seja, de homens ou de quem quer que seja, busque a aprovação de Deus. Que Deus está te aprovando. Que Deus está se agradando das suas atitudes, das suas escolhas, de quem você é. Ande de cabeça erguida. Viu? Ande de cabeça erguida. Você não é mais escravo. Você é filho, você é livre. Diga, eu não sou mais escravo. Diga, eu sou livre. Querido, nós podemos estar aprisionados em alguma situação, mas a nossa mente, nosso espírito está livre, acabou. Está livre. Ninguém pode aprisionar o teu espírito. Ninguém pode aprisionar a tua mente. Ser livre. E peça ao Espírito Santo que te dê a mentalidade de rei, de príncipe. Diga a ele, eu quero essa mentalidade. E chega de mentalidade de escravo. Quando vem a pressão, quero voltar para trás. Quando vem a pressão, quero desistir. Quando vem a pressão, sempre penso em parar. Quando vem a pressão, sempre reclamo, murmuro, questiono. Quando vem a pressão, eu reajo sempre da mesma forma, da mesma maneira. Nunca resolveu e não vai resolver, mas eu continuo agindo da mesma forma. Está na hora de mudar, agir diferente. Quando vier a pressão, você reage diferente. Você reage por fé. Você declara. Não importa o que o A, o que o B, o que o C, o que o D disse. O que importa é o que o seu pai, o Rei dos Reis, disse. É isso que importa. E ninguém tira de você aquilo que o seu pai te prometeu. Por isso que você tem que ter realmente consciência de tudo que Deus tem para você. O que Ele te chamou para ser. Porque ninguém vai tirar isso de você. Pessoa não tem poder, pessoas não têm poder de tirar isso de você. Ninguém tem o poder. E saiba que Ele te chamou para uma vida relevante, para uma vida gloriosa. Ele te chamou para ser cabeça. Ele te chamou para transbordar. Transbordar. E transbordar não só na sua vida, mas transbordar na vida de muitos. O shalom de Deus é para você. O que é isso? Segurança, paz, prosperidade. O shalom de Deus está na tua vida e no ambiente que você está, aonde quer que você esteja. Tome posse, fala com o Espírito Santo. Seja livre, chega, toma essa decisão. Mentalidade de escravo não tem mais poder sobre mim. Acabou. Acabou. Não volto ao jugo da escravidão, acabou. Não tenho mais aquele pensamento de escassez. Não vou brigar com Deus por causa de melão, de pepino, de cebola. Ou seja, não vou brigar com Deus por causa de coisas pequenas. Não vou. Porque o que Deus tem para mim é muito maior. O futuro que Deus tem para mim é glorioso. A abundância de Deus para a minha vida é estrondosa, é gloriosa. Saia dessa reunião hoje decidido. Há uma mudança de ciclo. Chega de escravidão. Chega de mentalidade de escravidão, de escassez. Que você saia daqui com a mentalidade de príncipe. Pronto para governar. Pronto para liderar. Pronto. É você e ele, fala. É você e ele. E eu não vou mais ter as mesmas atitudes, as mesmas reações. Eu não sou mais escravo. Deus me libertou. Eu não aceito mais a mentalidade de escassez. Eu não aceito mais a mentalidade de escravo. Então você não vai reagir mais da mesma forma. Então não tem volta para você, não tem retrocesso para você. E mais, não importa o que o médico falou, importa o que Deus falou. E você vai declarar o que Deus falou.
Não importa o que o advogado falou, você vai declarar. Não importa o que o A, o B, o C, o D falou. Você vai ficar com o que Deus falou. E essa palavra vai transbordar na sua vida. Cada vez mais. Vai, Espírito Santo. 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 E liberta. De uma vez por todas. Vai, Espírito Santo. Tira a mentalidade de escravo. Tira o espírito de escravo. Que ele possa entender que ele é como o leão, ele é como a águia. Ele é como o príncipe. E deve ter tal mentalidade. Vai, Espírito Santo. E vai viver. E vai viver. Em nome de Jesus. Receba esse Espírito na tua vida. Receba esse Espírito na tua vida. Receba esse Espírito na tua vida. Chega. Chega. Que a tua mente seja aberta, que o teu espírito seja renovado. Que a tua mentalidade seja transformada. Metanoia. Metanoia, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Mudança. Deixa abundar em você, transbordar em você, para transbordar através de você. E vai transbordar. Vai transbordar através de você. O shalom, a segurança, a paz, a prosperidade. Aleluia. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba essa unção no teu espírito. Diga a Ele que você não quer ser a mesma pessoa. Diga que você não quer ser a mesma pessoa. Você não quer a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar, de agir, de ver as coisas. Aleluia. Seja liberto. Seja liberto do medo. Seja liberto da vergonha. Seja liberto do passado que sofreu. Seja liberto da mentalidade escrava. Chega. Aleluia. 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 E vai viver. E vai viver. E vai viver. Coloque dentro de você que você vai viver. O novo vive o novo. O novo homem, a nova criatura, a nova mentalidade traz novos resultados. Receba. 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 Aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba esse algo novo. Receba uma mente nova. Receba um espírito novo. Receba. Receba. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Isso. Deixa ele jogar para fora o velho. Deixa ele jogar para fora a velha mentalidade, os velhos sentimentos, pensamentos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Penetra onde só o Senhor pode penetrar. Põe para fora o que só o Senhor pode colocar. E transforma. Emachoricanta lá, bachorianda lá. Sirianda lá, bachoricanta lá. Aleluia. Receba. Receba esse algo novo. Receba esse Espírito. Receba em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo.
Vai, Espírito Santo, vai. Remachuri, canta lá, bachuri, anda lá, bachuri, canta lá. Vai, Espírito Santo. Enche a tua igreja, Senhor. Transborda sobre a tua igreja, Senhor. Transborda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja cheio. Seja cheio a ponto de transbordar. Porque vai transbordar através da tua vida. Vai transbordar em você e através da tua vida. Aleluia. 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 Seja queimado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Em nome do Senhor Jesus. Que nasça nesse dia um novo homem, uma nova mulher. Com um novo espírito, com uma nova fé, com uma nova mentalidade. Que nasça hoje uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus. Sinto o Espírito Santo gerando um novo homem, uma nova mulher. Sinto o Espírito Santo gerando, parindo uma nova criatura. Com uma nova mentalidade. Com um novo espírito. Com mentalidade de rei. Com mentalidade de príncipe. Que não exista mais na tua vida a mentalidade de escravo. Chega! Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Isso. Sinta saindo o velho e entrando o novo. Sinta saindo a velha mentalidade. Sinta saindo o medo, a dúvida, a vergonha, o espírito da humilhação, a mentalidade da escassez. Sinta saindo e entrando o espírito da abundância em você. O shalom de Deus. O shalom de Deus entrando em você. Que traz a segurança, a prosperidade. Não abre seus olhos. Deixa o shalom do Senhor entrar em você. Essa segurança, essa paz, essa prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Receba o shalom de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento, que ela abrange tudo. Tudo e todas as áreas. E você não vai aceitar mais a mentalidade de escravo. E sim a mentalidade de rei, de príncipe. Agir como filho de um rei. Que governa sobre tudo. Que tem autoridade sobre tudo. Domínio sobre tudo. Em nome do Senhor Jesus.